curada, havia pessoas enfermas que não eram curadas, porque não acreditava, porque não tinha o coração sincero, não tinha o coração aberto. Muitas pessoas no meio daquela multidão, eu imagino, tinham a sua família destruída, tinham ali o seu lar conturbado, perturbado por demônios, mas já estavam acostumados àquela situação, já estavam acostumados a viver daquela forma, a viver daquela maneira, não tinha mais esperança, não tinha mais expectativa de vida. Só que o povo de Deus, o povo do Senhor, não é um povo conformado, não é um povo que se conforma com a situação que está vivendo. O povo do Senhor é um povo, aleluia, que tem ousadia, aleluia, que quando olha para a situação que está a tua vida, quando olha para a situação que se encontra a tua casa, não aceita, crê e começa a clamar um Deus de mudança, um Deus de restauração, um Deus de restituição, um Deus que liberta, salva e transforma. Você não pode se conformar. Se o inimigo falou na tua vida que vai ser assim para sempre, que você vai andar assim para sempre, que a sua casa vai ser assim para sempre, você não pode aceitar. Nessa noite, levanta a tua mão, levanta a tua voz com autoridade e começa a dizer para Satanás que não é o Deus que está contigo, porque todo esse peso que ele tem lançado sobre você, se o inimigo tem te oprimido, se o inimigo tem te perturbado, se o inimigo tem te afrontado, e você hoje aqui nessa noite já não aguenta mais o peso que ele tem colocado sobre as suas costas, se o peso já está pesado demais, eu te convido nessa noite a deixar todo esse peso diante do altar e seguir a Jesus, porque o fardo dele é leve, porque o jugo dele é suave, todo esse peso não te pertence. Então pode lançar os pés da cruz, que Jesus tem outro caminho para você trilhar, Jesus tem um caminho diferente para você andar. Não tem que ser assim, não vai ser assim, porque a última palavra quem dá não é o adversário, a última palavra quem dá é o teu Deus. Aleluia, santo nós sabemos, irmão, que o inimigo, o adversário, Satanás, ele pode fazer a reunião, mas a última palavra sempre vai vir do seu Deus, a última palavra sempre vai vir de Deus, e Deus não tem palavra de derrota para a tua vida, não. Deus tem palavra de mudança para a tua situação, amém? Aleluia. E nessa passagem que nós vemos agora, santo em nome do Senhor Jesus Cristo, os discípulos de Jesus passando por um momento difícil. Nós vemos os discípulos de Jesus passando por uma situação aonde eles já estavam para ser envergonhados, aonde eles já estavam para passar vergonha, porque a palavra do Senhor nos fala que os discípulos iam andando e Jesus havia dado autoridade nas mãos dos discípulos. Os discípulos, eles foram escolhidos a dedo. Tinha a multidão que acompanhava os milagres, mas tinha os discípulos que Deus havia capacitado para fazer milagre. E quando as pessoas olham para os discípulos, vão até ele porque sabem que eles andavam com Jesus, porque sabiam que eles estavam aprendendo de Jesus. E aparece agora um pai desesperado, um pai que não é conformado, um pai que quando olha para a situação do seu filho, já tentou gastar com médico, com psicólogo, com todo recurso humano, não tinha conseguido nada, mas ele se lembra que há um Jesus que passeia naquela cidade, que ele chega quando
Jesus se assentou por um instante, por um momento. Jesus saiu de perto. Jesus saiu de cena por um momento. É como, irmão, aquela passagem que fala que a tempestade se levantou. Nem todos conhecem que a tempestade se levantou no meio do barco. Jesus estava lá dormindo. Jesus tinha se retirado de cena. E aqui nessa passagem não foi diferente. Os discípulos estavam ali sozinhos. Chega um pai desesperado com o seu filho endemoniado, o seu filho que tinha um espírito mudo, que tinha um espírito surdo. E aquele pai começa a clamar, pedindo que os discípulos pudessem expulsar aquele demônio. Mas os discípulos não puderam expulsar. Os discípulos, ainda que eles quisessem, eles não puderam fazer nada para ajudar aquele pai desesperado, para ajudar aquele pai aflito. Os discípulos não puderam fazer nada. Você que entrou aqui por essas portas hoje, eu não sei qual é a situação que você tem enfrentado. Eu não sei aonde o inimigo ele tem se levantado contra a tua vida. A partir do momento que você entrou por essas portas, entregou a tua causa nas mãos do Senhor, está nas mãos dele. Eu não posso fazer nada por você. O irmão não pode fazer nada por você. Mas Jesus, ele pode. E se você entregou nas mãos dele, pode confiar e pode descansar, porque ele já está chegando. Ele já está vindo em teu encontro. Estava ali sendo apontado a ponto de ser envergonhado. Os acusadores estavam ali à volta. Os fariseus estavam ali à volta. Os escribas estavam ali à volta. Porque sabemos, irmão, que fariseu não faz nada para ajudar. Fariseu, ele não estende a mão para ninguém. Fariseu, você não pode contar com ele. Mas você vai fazer alguma coisa, ele é o primeiro a se levantar. Você vai querer fazer algo, ele é o primeiro a falar. Ele não ajuda, mas ele está ali do lado para ver. Ele não recebe nada, mas ele está ali do lado para criticar. E no meio da multidão, igreja, você tem que aprender. Tem fariseu, tem publicano, tem pecador arrependido, tem crente convencido, tem gente de toda forma. Mas isso não importa. O que importa é que Jesus sabe quem você é. O que importa é que Jesus te sonda e ele sabe a tua sinceridade. O Senhor sabe quem é de verdade. O Senhor não se engana com capa. O Senhor não se engana com aparência, porque ele não vê como o homem vê. Mas quando o Senhor olha para esse culto nessa noite, ele já está sondando o interior. Ele já está vendo o que o homem não pode ver. O Senhor está enxergando o que eu não posso ver aqui nessa noite. O irmão do teu lado não pode ver. O irmão do teu lado não conhece a tua luta. O irmão do teu lado não conhece a tua dificuldade. Não precisa contar com o irmão do seu lado, porque ele é falho. Ele pode te abandonar quando você precisar, mas pode contar com Jesus, porque ele não te abandona. Ele passa contigo no fogo, ele passa contigo na água, ele está contigo em todos os momentos, até a consumação do século. Ele está na tua vida e ele conhece, ele sabe, irmãos. Os olhos do Senhor é como chama de fogo para contemplar todos nós, para contemplar nossa vida. O Senhor conhece, aleluia. Nós vemos, aleluia, que quando Jesus ele passou por essa terra, aleluia, o Senhor foi evangelizando. E o Senhor Jesus, ele tinha uma maneira diferente e uma maneira especial de chegar em cada pessoa. O jeito que ele falava com a irmã aqui não era o mesmo jeito que ele falava com a irmã ali, porque ele conhecia o coração. Ele sabia que cada um era atingido pela palavra de uma forma. Ele sabia que a que magoou a irmã, a outra não magoou. Jesus sabia, porque ele era homem e ele era Deus, então ele sabia tratar com o ser humano. Jesus tinha sabedoria, Jesus tinha entendimento, Jesus era sábio para ganhar almas, e por isso onde ele passava a multidão seguia. A multidão queria estar perto, ainda que fosse só para ver. A
que quiseram ter um encontro com Jesus, Jesus teve um encontro com elas. As pessoas que quiseram aprender algo de Jesus, Jesus se revelou para elas. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nos 3 evangelhos que contam quando Jesus esteve por essa terra, nós vamos ver que nesses encontros que Jesus teve com as pessoas, nós podemos extrair, aleluia, grandes entendimentos daquilo que o Senhor Deus, Ele ensinou, aleluia. Quando nós olhamos para Jesus, agora, Ele tendo um encontro com aquele jovem rico, nós olhamos agora a palavra do Senhor e Jesus diz que aquele jovem chegou até Ele e disse: bom mestre, o que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Ali está o primeiro ensinamento de Jesus, porque Jesus olha para ele e diz: por que é que você está me chamando de bom? Aqui não há um que seja bom que não seja o Pai. Aqui não tem ninguém melhor que ninguém, não tem ninguém que é exclusivo, não tem ninguém que é insubstituível, não tem ninguém que é intocável. O único bom aqui nessa noite é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O único que merece ser glorificado, que merece honra, que merece glória, é Ele, está no céu. É só Ele é glória, é só Ele é honra. Homem não recebe glória, homem não recebe adoração, adoração é dele, aleluia, Santo Deus. Quando nós vemos agora, Jesus, Ele tem um encontro com a mulher samaritana. A mulher samaritana olha para Ele, Jesus olha para ela, Jesus pede água. Aquela mulher se assusta e diz: como pode um judeu pedir água para mim que sou samaritana? Ali está o segundo ensinamento de Jesus. Jesus não veio para fazer acepção de pessoa. Jesus não veio para abençoar um e deixar o outro de fora da bênção, não. Jesus veio para salvar. O Senhor veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio buscar, veio achar aquilo que havia se perdido. Ele veio para o doente. É esse que precisava de médico. É esse que precisava de Jesus. Aquela mulher se assusta quando Jesus fala com ela. Ela olha para ele e diz: como você pode me dar água? Se esse poço é fundo, você não tem como tirar a água dele. Aquela mulher estava preocupada, igreja do Senhor, com a profundidade daquele poço. Mas sabe o que Jesus queria dizer para ela? E quer dizer para você aqui nessa noite? Que Ele não está olhando para a profundidade desse poço. O Senhor não está olhando, Ele não se preocupa para a profundidade da situação, para a profundidade desse problema. Ainda que aquela pessoa que você tem orado, ela esteja no fundo do poço, Deus estende a mão para resgatar, porque isso para Deus não é problema, isso para Deus não impede Ele de demorar, não. Ele está com as mãos estendidas, Ele resgata aquele que está lá no chão, aquele que está lá embaixo. Ele levanta, porque foi para isso que Ele veio, foi para isso que o Filho do Homem manifestou, para desfazer as obras de Satanás, para desfazer as obras do inimigo que tem aprisionado as vidas, que tem oprimido a tua família, que tem escravizado os seus filhos. Foi para isso que Ele manifestou, para quebrar essas correntes, para destruir essas algemas, para tirar as amarrações do diabo. O Filho do Homem tem poder para fazer isso e muito mais na tua vida, na tua casa. Se você crer, levanta a tua mão hoje para receber. E o Pai entra no teu lar agora, o Pai entra na tua casa agora, Ele entra na tua família agora. Aleluia, Santo Deus. Meu Jesus está entrando em lares aqui nessa noite. A outra pessoa que já te falaram que aquela pessoa da tua casa não tem mais jeito, não tem mais solução, já chegou lá no fundo do poço, mas só que Jesus chegou lá. Jesus chegou, Jesus entrou na tua casa. O Senhor visita nosso lar, sabe por quê? Porque enquanto estamos aqui adorando, Jesus está cuidando de todas as coisas. O Senhor está cuidando daquilo que nós não podemos cuidar. Aonde a nossa mão não pode ir, a mão do Senhor está alcançando. Aleluia. E ali está, irmãos, os discípulos de Jesus no momento difícil. Os acusadores, os fariseus, escribas estavam todos ao redor deles, naquele momento, procurando ocasião para os acusar, procurando ocasião para os envergonhar. A roda ali já estava feita, já estava tudo armado, e eles estavam pensando que os discípulos de Jesus, aqueles homens que o Senhor escolheu a dedo, eles não iam conseguir expulsar aquele demônio. Eles iam sair dali envergonhados, iam sair dali envergonhando o nome do Senhor. Já estava tudo preparado para eles virar motivo de zombaria.
está chegando. Quando você pensa que é o ponto final, Jesus chega escrevendo uma nova história. Quando você pensa que vai ser envergonhado, Jesus chega e envergonha todos aqueles que se levantaram contra a tua vida. Porque ninguém pode tocar naquele que é escolhido. Ninguém pode intentar acusação contra os servos do Senhor. Ninguém pode fazer isso, porque Deus, Ele não dorme. Ele está com os olhos contemplando a cada vida. Ele está vendo todas as coisas. E Deus não permite. Assim como Deus não permitiu que os discípulos fossem envergonhados, Jesus chegou na hora certa e perguntou para aqueles escribas, perguntou para aqueles fariseus: o que é que vocês estão discutindo com eles? O que é que vocês estão discutindo aí com os meus escolhidos? O que é que estão fazendo com ele? Imaginam o alívio que os discípulos sentiram, porque Jesus havia chegado no último instante. Jesus havia chegado no último momento para fazer ali a diferença vai acontecer naquele lugar. Ali então o pai daquele menino olha e diz: mestre, eu estou lá com meu filho doente, ouvi dizer que o Senhor cura, que o Senhor liberta, daí eu trouxe aqui para os seus discípulos, mas eles não puderam expulsar. Eles não puderam fazer nada pelo meu filho. Daí Jesus olha para os discípulos e diz: ô geração incrédula, até quando eu vou estar no meio de vós e vós ainda vão sofrer? Até quando Jesus vai estar falando contigo e você vai estar endurecendo seu coração? Até quando o Senhor vai estar falando contigo e você vai querer continuar sofrendo? Deus não quer situação de sofrimento na tua vida. Até quando você vai ficar dessa maneira? Até quando você vai ficar prostrado diante das dificuldades? Se levanta hoje, porque Jesus te chama. Se levanta hoje, porque Deus fala contigo que não é isso que Ele tem. O Senhor tem coisas novas para a igreja aqui nessa noite. O Senhor tem coisa grande para a igreja aqui nessa noite. O novo de Deus está chegando sobre a tua vida hoje, porque situação de derrota não é para os escolhidos de Deus. Os escolhidos de Deus, eles passam um momento difícil sim, mas lá na frente eles adoram, eles recebem. Irmão, a gente passa um processo, tudo tem propósito, mas não é só derrota não. Tem pessoas que já se acostumaram a viver de derrota em derrota, mas a palavra do Senhor nos fala que aqueles que têm chamado, eles vivem de glória em glória. Eles se levantam, eles ressurgem, Deus exalta, Deus faz milagre. É para isso que Deus te chamou. Quem tem certeza do seu chamado aqui nessa noite, agora esse Deus, porque Ele te chamou, Ele é muito chamado, você foi escolhido. Santo teu nome, Deus, aleluia. Jesus olha, os discípulos não puderam fazer nada mesmo, mas Jesus podia. Aquilo que o homem não pode fazer, o médico não pode fazer, o advogado não pode fazer, Jesus pode. Jesus é o homem que faz o que é impossível. Você já fez a sua parte, eu já fiz a minha parte. Estamos aqui buscando a solução. E Jesus, Ele vem e faz a parte dele. A parte dele é milagre. A parte dele é o impossível. A parte dele é tremenda, mas ainda assim Ele faz. E Ele tem milagre para a vida de pessoas aqui nessa noite. Ele tem mudança, Ele tem verter, cativeiro na vida de pessoas aqui nessa noite. Aleluia, santo nome do Senhor. O meu Deus já me mostra aqui não como é grande a coisa que Ele vai fazer na vida de uma pessoa aqui em nosso meio. É coisa grande, é coisa tremenda. Já passa o sofrimento até hoje. Parecia que a força já estava acabando. Jesus chegou hoje. Não precisa mais chorar, porque Ele já veio enxugar dos seus olhos a lágrima hoje. É hoje, não é nem um dia mais, nem um dia menos. Foi hoje o dia que Ele marcou para confirmar a vitória na tua vida. Amém? Então é só você nessa noite. Santo, santo, santo Deus. Santo, santo, santo Deus. Aleluia. Jesus, Ele olha para aquele homem e Ele pergunta se ele crê que Deus podia fazer milagre. Jesus pergunta se ele acreditava que Jesus podia fazer milagre. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, eu já tentei todas as formas, mas eu não consegui nada. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, eu te peço que o Senhor faça. Jesus olha para ele e diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Eu não sei, mas não, o que é que você veio buscar aqui nessa noite, mas eu sei que quando você saiu da sua casa, você saiu com um propósito. Porque ninguém chega na igreja por acaso. Ninguém chega na igreja porque veio passeando.
irmãos. O Senhor opera, o Senhor entrega, o Senhor faz acontecer na sua vida, amém? Eu não sei a como você entrou aqui nessa noite, como eu já disse, mas aquilo que você vem buscar, teu Deus, Ele tem poder